Tá liberado? Não tô ouvindo eles, tá? Alô? Alô? Estamos ao vivo aí. Estamos no ar. Hoje quero agradecer aí, né? Primeiro o José Fernandes Franco, nascido em Socorro, filho de músico e neto de agricultores, formado em agronomia em Piracicaba, na USP. Trabalhou por 16 anos em multinacionais no Brasil, no exterior. Em 1992 voltou para Socorro, onde trabalhou como engenheiro agrônomo e secretário de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura. Então estou falando aqui com o José Fernandes. E do outro lado tem o Acácio José Zamanella, secretário atual de Turismo, formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Francisco. Sempre esteve ligado ao segmento turístico como produtor de eventos. Assumiu uma Secretaria de Turismo de Socorro em 2013, quando escreveu a cidade no prêmio do governo espanhol, Reina Sofia de Acessibilidade. Né? Então, quem está nos assistindo, eu estou hoje com o secretário de Socorro, né, Acácio José Fernandes, ou seja, é o supra-sumo hoje da acessibilidade, do turismo de acessibilidade. A nossa bate-papo hoje é um bate-papo para entender o que a Socorro faz, como eles conseguiram desenvolver, e obrigado. Eu acho que quem faz a apresentação primeiro aí, vamos lá? Pode ser você, Zé. Bom, em primeiro lugar, é muito interessante a gente estar tendo esse contato com a população de Ilhabela. Eu agradeço muito a você, Luizinho, por ter nos convidado para trocar experiência com vocês, visto que vocês são uma das instâncias turísticas do Estado de São Paulo, e Ilhabela é uma cidade que a gente entende como um grande destino turístico do Estado de São Paulo e do Brasil. Vocês têm uma riqueza enorme de turismo aí, principalmente turismo ecológico, turismo de aventura, vocês têm cultura, vocês têm uma porção de coisas a oferecer para os turistas. E nós aqui em Socorro, nós temos também uma situação onde nós trabalhamos 8 tipos de turismo. Além dos 3 turismos de natureza, que é o turismo ecológico, turismo de aventura, nós também temos muito turismo rural. Vocês têm um pouco também aí. Mas a gente também trabalha o turismo cultural, a gente trabalha o turismo de eventos, nós trabalhamos muito as questões de malharia e artesanatos na parte de turismo de negócios, a gente trabalha na parte de turismo pedagógico, que é outro turismo, a gente recebe muitas escolas em Socorro, aproveitando as propriedades rurais e os atrativos que a cidade tem. No meio de semana recebemos muitas escolas, e a gente trabalha em um segmento que a gente abraçou assim, de corpo e alma, que é o turismo social. O turismo social ele é voltado por diversos segmentos. Baixa um pouquinho, hein? Tá muito alto. Né? Que são os segmentos voltados à pessoa com deficiência, José, só para a mobilidade reduzida. José, só para a gente começar, a gente vai falar, para a gente não discorrer, você fez a apresentação só para falar com o Zé Fernandes. Ele é empresário, nasceu em Socorro, ele é empresário, tem 4 hotéis, empreendimentos, né, que são voltados aí para toda essa atividade que ele falou. Agora vamos falar um pouquinho, apresentar um pouquinho o Acácio, que é o secretário de Turismo atual de Socorro. Ele iniciou em 2013. Fala, Acácio, para apresentação, um pouquinho do trabalho, para a gente desenvolver um pouquinho, fazer sempre um tripé, tá? Fazendo um bate-bola entre nós 3. Boa noite aí, Zé Fernandes. Obrigado pela disponibilidade aí, estar com a gente, né? Luizinho, prazer enorme. Obrigado. A ilha é muito querida, né? Lugar que a gente já frequenta e adora, né? Muito bacana. Tivemos aí, o ano passado a Beta aconteceu aí, né, Zé? A gente esteve lá. E prazer enorme aí ter essa oportunidade de estar falando com habitantes aí da ilha e outras pessoas de outras localidades, né? Essa oportunidade sempre é bastante importante para a gente, essa troca de experiência.
a gente ganha sempre com isso, né? Então, lhe agradeço e sou secretário de Turismo de Socorro desde 2013, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu acho que as coisas têm fluído bastante positivamente. Socorro cresceu muito nos últimos anos no turismo, né? É um trabalho que vem de longos anos, né? E a nossa responsabilidade é dar continuidade a isso. E o engajamento aqui dos empresários bastante grande, Zé Fernandes é uma referência nisso, e por isso a gente conseguiu chegar onde Socorro chegou, apesar dos recursos pequenos que a gente tem, se a gente comparar com a ilha, né? Eu acho que nosso orçamento é 10% ou menos. Isso, é 10%. Tá. Obrigado, tem bastante gente. Quem está nos assistindo, eu estou com o José Fernandes, ele é empresário, dono de 4 hotéis dentro de Socorro, toda a acessibilidade, né? Ele vai falar um pouquinho dos índices, e falando com o Acácio também, que é o secretário de Turismo de Socorro, e um pouquinho. A importância, né? Eu antes de iniciar, eu conversei um pouquinho com o José Fernandes, a importância do que você falou, que é o tripé, né? O empresário, né? A sociedade civil organizada e o poder público e a prefeitura. Socorro se tornou uma referência em turismo acessível, ganhando vários prêmios nacionais e internacionais, tanto a cidade como Rede dos Sonhos Hotéis, né, onde o Zé Fernandes é proprietário. Como que surgiu essa vocação para acessibilidade? Soube que vocês disputaram agora a ser um case do Ministério do Turismo para definição de regras nacionais. Além de ser uma referência, ou seja, vocês estão norteando o país hoje, o Ministério do Turismo, que como vocês estão conseguindo, como vocês conseguiram isso, qual a origem de tudo isso, como desenvolveu tudo isso. Então, eu vou fazer, primeiro, eu vou voltar agora para o José Fernandes, que iniciou, e depois você, Acácio, como atual secretário de Turismo, como é que faz o início disso, José Fernandes, aí depois o Acácio termina, porque está o atual. Como conseguiu fazer isso? Bom, a questão da acessibilidade aconteceu a partir de 2005 em Socorro. Por que aconteceu a partir de 2005? Porque em 2004 saiu a Lei Brasileira de Acessibilidade, que começou a reunir todas as normas de acessibilidade do país. Então, nessas normas de 2004, já contava como fazer acessibilidade de hotéis, do setor de comércio, como é que fazer a acessibilidade de eventos, e assim por diante, como fazer a comunicação de tudo isso. Mas a lei de acessibilidade, ela foi além. Ela dizia que todos nós que temos produtos para oferecer para as pessoas, nós temos que ter acessibilidade. E aí o Ministério do Turismo foi verificar, em relação a todas as atividades de turismo, se existiam normas para isso. E aí ele notou que não existiam normas para, por exemplo, como fazer acessibilidade de rafting, de boia-cross, de tirolesa, de cavalgada, de charrete, e assim por diante. As outras normas, todas estavam descritas nas normas brasileiras. Mas como fazer a acessibilidade em atividades de turismo, não tinha nenhum lugar escrito isso. E aí o Ministério de 2005... né? Pois não. Só para fazer, vocês elaboraram protocolos e normas para tudo isso que você falou? Para acessibilidade, para esporte, para tudo? Isso, exatamente. Em 2005, a gente reunido numa palestra do Ministério do Turismo na Advento Sport Fair, a gente se candidatou, a Cidade de Socorro e os meus empreendimentos se candidataram para construir normas de acessibilidade para as atividades de turismo. E daí que surgiu o projeto Aventureiros Especiais. Que bacana. E, na verdade, através de uma verba do Ministério do Turismo, se formou um corpo de voluntários deficientes, uma ONG chamada Aventura Especial, ela passou a compor esse grupo, e o Ministério do Turismo contratou médicos, fisioterapeutas, etc., para ajudar em todos os testes
para que a gente pudesse fazer acessibilidade nas atividades. E assim que surgiu a acessibilidade. Hoje, por exemplo, um tetraplégico desce de rafting, um tetraplégico desce de tirolesa, tetraplégico anda a cavalo, porque tudo isso foi construído, equipamentos e não só equipamentos foram construídos, mas foram feitas normas de operação de pessoas com deficiências para atividades de turismo. Cássio, José Fernandes, só para quem está nos assistindo, eu estou com o Zé Fernandes, que ele é empresário do ramo de hotéis em Socorro, ou seja, todos acessíveis. Estou com a Cássio, que é secretário de turismo de Socorro. Socorro é uma referência nacional de acessibilidade, e a gente está aprendendo aí Socorro para trazer um pouco para Ilhabela para entender como foi isso. O José Fernandes falou um pouquinho de começou em 2005, Cássio. Hoje, quais são os pontos, a evolução de tudo isso para atual, né? Porque hoje, além de começar, tem tecnologia, o que conseguiu vocês, a evolução de 2005 para cá, para a gente entender como o trabalho lá atrás, hoje ainda, lógico, tem evolução. Então, me conta um pouquinho hoje, qual que é o calendário, existe um calendário de eventos, como é que você fomenta isso, quais são os potenciais, alguns índices, né? O José Fernandes falou que 45 milhões com pessoas com deficiência e 38 milhões com pessoas com mobilidade reduzida. Assim. Então, fala um pouquinho para a gente. Luizinho, aí complementando o que o Zé Fernandes falou, na verdade, Socorro foi desafiado aí na Adventure pelo Ministério do Turismo, né? E junto veio a ONG Aventura Especial, onde o seu presidente fundador, ele tinha um problema de distrofia muscular, que é o Dadá, né, Zé Fernandes? E o Dadá era um praticante de atividades, e quando ele começou a ter o problema de distrofia, ficar com a deficiência que foi agravando, ele queria continuar praticando atividades, e aí a ONG veio junto, né, em convênio com o Ministério do Turismo, e essa força desenvolveu equipamentos para essas atividades que foram adaptadas, né? E o que acontece? No decorrer do tempo, como você falou, a tecnologia e vão surgindo novas soluções, novos equipamentos, e o Zé depois vai poder descrever isso até com detalhes, né? E como foi o caso da tirolesa, né, Zé? A tirolesa que era feita numa cadeirinha, depois passou a ser uma tirolesa voadora, né? Que aí a pessoa deitava de bruço, porque algumas deficiências tinha mais dificuldade de se manter o corpo, né, ereto na cadeirinha, então aí se optou pela tirolesa voadora, que passou a ser uma sensação depois, né, e foi adaptado também às questões de cavalgada, então tudo foi sendo aperfeiçoado. Socorro tem a nossa região central, em 2007, 2005 foi o convênio com o Ministério do Turismo, quando startou. 2007 foi feito um projeto também junto com o Ministério do Turismo de adaptação do centro histórico e de prédios públicos, né? Então, equipamentos como o Mirante do Cristo, nossa biblioteca hoje, que foi nossa prefeitura, que é o Palácio das Águias, vários espaços, Horto Municipal, sofreram adaptações, né? E para permitir que as pessoas pudessem usufruir de maneira acessível, né? No caso do Mirante do Cristo, um cadeirante todos os prédios públicos. Sim, todos os prédios. Sim, todos os prédios públicos e praticamente todos os atrativos turísticos são com acessibilidade hoje, ou existem... Qual que é a porcentagem disso que você tem aí, a Cássio? Eu acho que nós chegamos praticamente a uns 90%, né, Zé Fernandes, que pode ser praticado com acessibilidade. Sim. Existem algumas atividades que são aí bastante complicadas. Tem uma tabela, né, que existem algumas restrições, e o Zé pode falar bem disso com propriedade, que você tem as atividades que podem ser praticadas por determinada deficiência, né? Então você tem uma tabela sobre isso. Você quer falar sobre isso, Zé? Então, a gente, na verdade, estudou
pelo menos os 10 atividades mais feitas por todos os brasileiros. Essas atividades nós conseguimos estabelecer acessibilidade para um grande número de pessoas que deficiência. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos de acessibilidade voltadas para paraplégicos e tetraplégicos, acessibilidade para deficiências auditivas, para deficiência visual. A gente criou no cicloturismo triciclos, onde o deficiente visual ele dirige, do lado com audiodescrição, passeios de trator. Nós temos toda a parte de acessibilidade para grande parte das deficiências, por exemplo, para fazer rapel, para fazer as tirolesas, todas as atividades hoje, todos os tipos de deficiências podem fazer tirolesa, né? Sim. Mas tudo isso foi feito com muito critério. Por exemplo, até para a mobilidade reduzida, foi estabelecido critério. Por exemplo, Sim. a gente tinha pessoa, por exemplo, uma pessoa que está grávida, uma mulher grávida, ela pode ou não descer de tirolesa? Em que condições que ela pode? Isso foi definido no projeto. Uma pessoa que usa marca-passo, ela pode ou não fazer algumas atividades como tirolesa, como rafting, porque tinha uma equipe médica dando embasamento para a gente poder escrever normas de operação com cada atividade e com cada tipo de deficiência. Então, isso foi construído um manual, hoje disponível no Ministério do Turismo. Quem entrar lá no site do Ministério do Turismo, turismo.gov.br/acessibilidade, vai encontrar todas essas coisas que a gente está falando lá, que existem lá, elencadas, descritas, todas as normas de operação. Então, isso pode ser construído através desse projeto. Luizinho, e o que acontece? Na verdade, com esse projeto, Socorro ganhou muita visibilidade, certo? E a cidade que tem um potencial enorme, como vocês, né, a natureza exuberante, ela pode ser apresentada para o mundo, né, em função dessa visibilidade que se ganhou, né? Então, é muito prazeroso você estar podendo proporcionar a inclusão, né? As pessoas vêm para cá. O socorrense ele é muito receptivo, né? Nós somos, basicamente, a nossa população é de origem italiana, em grande parte, né? Acho que a grande maioria. E é um povo que gosta muito de conversar, né? Gosta de receber as pessoas. Então, isso veio de encontro com tudo isso. E a cidade ganhou bastante com esse projeto, e a visibilidade, e acabou ganhando o mundo aí, através desses prêmios. Nós recebemos os órgãos principais de imprensa do Brasil, inclusive televisão. Fantástico, talvez seja uma referência quando a gente fala da Fantástico da Rede Globo, né? Hoje é uma grande referência. Teve por várias vezes aqui. Então, isso trouxe para a cidade uma grande vantagem, né? E você poder mostrar seu potencial, porque o Brasil tem um potencial enorme turístico, a gente ouve isso todo dia falar e é mal explorado, mas quando você tem a oportunidade de mostrar que você tem, que você existe, isso não tem preço, né? Não tem preço. O projeto nos trouxe isso, né? E hoje eu tenho visto, eu estou vendo aqui na tela algumas perguntas, né? Você vai depois entrar nessa... Vou. Sim, aí eu vou. Na verdade, a nossa equipe aqui, ela tá fazendo as perguntas, mas eu só quero deixar quem está nos assistindo, agradecer, tem bastante pré-candidato nosso, agradecer as perguntas. Nós estamos falando com a Cássio, que é o secretário de Turismo de Socorro, José Fernandes, que é o idealizador aí, empresário, tem 4 hotéis com acessibilidade. O nosso bate-papo é para aprender um pouco o que o Socorro fez. O Cássio estava falando agora que além de você acertar numa parte humana, que a lei, né, a lei exige isso, o que ele fez? Além de montar um plano, fez uma divulgação, e essa divulgação foi espontânea, né? Eu acabei de falar que a gente gasta milhões aqui para patrocinar as nossas marcas no município de Ilhabela, mas Socorro
se propôs a elaborar um projeto, e esse projeto deu tão certo que virou o quê? Um slogan, virou um marketing mundial. Então, assim, quando a gente pensa, organiza, como funciona. E é o momento da segunda pergunta aqui, né? Como é que funciona a gestão do turismo em Socorro? Sei que vocês têm o Conselho Municipal de Turismo, a Associação de Turismo, a Associação Comercial, que trabalham juntos com a Prefeitura. Como é que define tudo isso, essas políticas públicas? O poder público conversa? Como é que funciona? Existe um plano? Existe uma lei? O que norteia o turismo de Socorro e como as associações se conversam? Porque é primordial essa conversa. Eu queria entender um pouquinho como que isso faz no dia a dia para chegar aí nesse estágio, o Acácio e José Fernandes, porque o Acácio é secretário, o José Fernandes é da iniciativa privada. Eu até gostaria de começar, porque é uma parte que ainda o Acácio não estava presente, né? Mas ele hoje faz um papel fundamental dentro dessa área. Nós começamos, na verdade, ter um marco importantíssimo do turismo de Socorro, com uma instituição que foi fundamental para mudar a característica de Socorro. Socorro saiu de 100 mil visitantes ano para quase 1,5 milhão hoje. Mas isso, o marco, foi a criação do Conselho de Turismo de Socorro. Zé Fernandes, antes de só rapidinho, olha que bacana. Tinha 100 mil turistas, foi para 1 milhão. Ou seja, 1,5 milhão. 1,5 milhão. A organização fez que 15 vezes mais. Então, olha o que lucra o comércio, olha que lucra a economia, olha a evolução de uma cidade quando ela planeja o seu turismo. Então, olha, é uma aula. Hoje é uma aula aqui. Desculpa. O que a gente fez, na verdade, foi uma iniciativa, na época até, dos empresários. Mas os empresários começaram a se reunir em 1994 e formou um grupo Proturismo que fez o primeiro plano turístico de Socorro. Depois a gente descobriu uma coisa que era fundamental, que a Constituição de 1988 ela criou um quarto poder, que até 88 só tinha o poder executivo, legislativo e judiciário. E na Constituição de 88, criaram o poder da sociedade civil. Quem é o poder da sociedade civil? As associações, as fundações, os institutos e, principalmente, os conselhos. E a Constituição de 88 diz que todas as atividades de cada município, de cada estado e do país, a política pública deve ser feita por conselhos. E os conselhos, eles podem ser consultivos e podem também ser conselhos deliberativos. E quando são deliberativos, eles passam a ter um papel determinante na política pública de cada cidade, de cada estado e do país. Porque quem define a política pública de cada segmento, turismo, educação, segurança, saúde, etc., são os conselhos. E os conselhos fez o quê? Ele uniu as duas partes, a sociedade civil com o poder público. Porque você tem representação nos conselhos de gente de toda parte. Né? Nós temos os representantes dos hotéis, dos restaurantes, do turismo de aventura, do turismo rural, mas tem os representantes da coisa. Quer dizer, no caso do Conselho de Turismo, é lógico que o secretário de Turismo tem que estar presente. Lógico que você tem que ter outras representações da educação, da segurança, o próprio representante do prefeito municipal, ele tem que estar no conselho, porque esse conselho que vai definir todo o plano turístico da cidade. E foi devido à formação desse conselho que Socorro começou a sair na frente. Socorro começou a mudar aí, porque
todo o uso de dinheiro público para o turismo, tudo que se faz para o turismo e socorro é definido pelo Conselho. E cabe ao prefeito executar, cabe ao legislativo a fazer as leis e ajudar a fazer as leis para regulamentar tudo isso. Cabe ao judiciário ajudar na fiscalização das coisas. E aí, realmente, com os 4 poderes atuando juntos, é lógico que as coisas passam a dar certo. E esse é o grande segredo que a gente teve no caso de Socorro. A união do poder público com a sociedade civil. E aí que as coisas começaram a dar certo em Socorro. Sim. Viu, Luizinho? É bastante... Fala a tua parte agora. Parece bastante fácil, né, Zé Fernandes? Zé Fernandes fala as coisas. Amanhã você sai aí, já reúne todo mundo e fica tudo certo, né? Mas as coisas realmente... Por que acontece? O Contur ganhou o respeito, né? Da sociedade ganhou o respeito porque os empresários deram a cara para bater. Porque não basta você ir numa reunião e depois ir para casa e tudo certo, né? As coisas têm que acontecer. Então, os empresários, eles colaboram, na verdade, quando a gente fala dessa diferença de orçamento, né? Vamos voltar nesse assunto, né? Nós somos 10% do orçamento de vocês. Como é que faz as coisas funcionar? Nós não temos recurso para ter uma grande equipe. A nossa secretaria é pequenininha, mas nós temos mais de 30 pessoas que trabalham diuturnamente para nós, né? A gente, todos os dias tem uma comissão reunida, praticamente. É raro os dias que não existe uma comissão linkada ao Contur que não se reúne. Nós temos uma comissão de marketing, nós temos a comissão do destino, socorro do destino Duas Rodas, nós temos o representante de hospedagem, turismo rural, e por aí vai. Todos os dias, praticamente, existe uma equipe reunida, trabalhando. Agora, juntamente com a Associação de Turismo, que é uma associação relativamente nova, ela tem 1 ano e pouco, né? Acho que não fez 2 anos ainda, e a Associação Comercial. Esse conjunto aí, a 4 mãos, né, com o poder público, formam uma potência enorme, porque foi o que nós falamos, nós precisamos desenvolver e aprender a pescar, porque os recursos eram pequenos. Então, a gente conseguiu ter uma equipe enorme trabalhando pelo turismo, né? E isso eu agradeço muito, o Zé Fernandes é uma liderança, então é muito importante, no caso de vocês, identificar as lideranças, incentivar essas lideranças, mas para isso o poder público também precisa abrir mão de algumas coisas, né? O que a gente encontra muito, eu já fui convidado para estar em várias cidades pelo Brasil afora, e a gente vê uma resistência enorme, às vezes, de dividir um pouco esse poder, né, do executivo com os empresários, que isso é necessário. Não tem outra alternativa. Ninguém vai se sujeitar, perder seu tempo, se reunir, se no final das contas aquilo decidido não tiver respeito e valor. Então, é necessário uma mudança de mentalidade e de cultura, né? Você precisa dividir realmente e você dá o mérito para as pessoas, né? Então, eu acho que aqui a gente consegue fazer isso com louvor, as lideranças atuam, são respeitadas, e o poder público respeita muito isso e agradece demais essa funcionalidade. Isso é muito bom para a gente. A gente fala, a Cássio e o Zé Fernandes, a gente está num dilema aqui muito forte com a abertura do comércio, né, da questão do Covid, né? Então, o comércio aqui, os bares e restaurantes só abrem até às 18 horas, né? Então, e na verdade aqui está um dia maravilhoso, as pessoas não conseguem jantar, porque ou você almoça ou você vai jantar drive-thru, e aí os hotéis estão abertos e você não consegue atender essa demanda. É uma solicitação nossa para abrir até as 22, pelo menos, porque aí você movimenta o comércio. E outra coisa que está fechada também é o trade turístico. Hoje a gente não consegue alugar stand-up, caiaque, os barquinhos, né, os barcos para ir nas comunidades tradicionais. Tem uma comunidade tradicional que está fechada, que é Castelhanos. Então, amanhã tem uma reunião justamente para
nós já encaminhamos os protocolos de abertura, exatamente como faz. As cidades vizinhas nossas todas estão com o comércio aberto e a gente está desesperado porque a gente vai dar 5 meses dessa forma, então, uns 4 meses. Então, como é que vocês estão fazendo aí? Está aberto? Está tudo aberto? Qual que é a porcentagem? Como que vocês estão funcionando nessa questão do Covid nesse momento? Nós estamos abertos com restrições e com protocolos rígidos e as coisas estão funcionando. Os hotéis, por exemplo, com uma capacidade reduzida de 50%, com protocolos rigorosos. O Zé Fernandes mesmo adotou protocolos muito rigorosos, lá além das normas que foram estabelecidas. Então, você vê que a conscientização dos empresários é muito grande. Eles querem trabalhar, mas sem risco. Foi feito um documento, né, onde todos assinaram, se comprometendo a cumprir o protocolo básico e também ficaram à vontade para estabelecer protocolos mais rigorosos, né, que foi o caso de alguns. Então, as coisas estão funcionando e eu acho que a gente ainda não... Um ano que a gente imaginava que seria perdido, eu acho que ele é um ano promissor. A gente vai fechar esse ano, logicamente, longe da expectativa que a gente tinha com relação a ele o ano passado, né? Mas, assim, perto do que a gente viu lá no início da pandemia, a gente estava vendo um ano trágico, mas não estamos vendo mais, já estamos vendo uma luz no fim do túnel, né, César? Você pode falar isso Sim. Pelo lado empresarial. O José Fernandes, antes de falar, como é que você me mostrou no início, a gente fez até um bate-papo antes, essa questão da pandemia, eu vi você falar de protocolos, de manuais, como é que é? Vocês têm um plano diretor, um plano de marketing? Eu vi que ele, na verdade, eu sei porque ele me mostrou já, né? O José Fernandes, ele mostrou até o logo. E assim, você percebe... Então, vocês têm isso, Zé. Aí você fala, já aproveita e já responde a terceira pergunta, que é essa questão aí. Não, primeiro, só complementando aquilo que o Cássio falou, né? Nós estamos desde junho abertos, né? E estamos trabalhando com os protocolos. E quando você trabalha com protocolos com seriedade, nós, na verdade, não tivemos problemas reais de aumento de Covid em função do turismo. Isso por quê? Porque, inclusive, nós fizemos questão de monitorar os casos que estavam ocorrendo na cidade. Porque, a princípio, quando a gente abriu em junho, as pessoas começaram a dizer, vai abrir em junho, nós vamos trazer um monte de turista com Covid para cá, e isso vai ter problema, né? Mas o que a gente fez? Medindo-se a temperatura, fazendo a triagem de quem está entrando em cada hotel, fazendo a triagem com medição de temperatura de quem está entrando em restaurante, e assim por diante, nas lojas, nos lugares, com álcool gel. Pré-check-in, né, Zé? Desculpa aí, um pré-check-in, que a pessoa, antes de vir para cá, ele declara um termo. Toda a explicação dos critérios de como vir. Então, tudo isso fez com que a gente conseguisse atrair turistas e provar, inclusive, porque nós fizemos um monitoramento de todos os casos que estavam ocorrendo na cidade. E nenhum caso que estava ocorrendo na cidade, nós fomos descobrir que não está ligado com turista. Estava ligado com alguns casos de festas de pessoas da população local que andaram fazendo festa e se contaminaram. Viajaram, né? Viajaram também. Ou viajaram para fora de Socorro, principalmente. Tudo isso foi monitorado. Agora, quando você tem uma cidade organizada, o que a gente fez? Quando a gente abriu em junho, se a gente deixasse as coisas irem acontecendo e não fazendo um bom monitoramento disso, a gente poderia ter um questionamento de quem? Do Ministério Público. Toda vez que a gente sentiu que o Ministério Público poderia fazer alguma ação, nós, antecipadamente, teve reunião da presidência da Astur, presidente do Contur, o presidente da Associação Comercial, foram lá conversar com os promotores da cidade, explicar como a gente está operando, a importância da questão do emprego na cidade, que a gente é muito dependente do turismo. Demonstramos tudo isso para o Ministério Público, e, em vez do Ministério Público
ser realmente contrário a todas as ações que a gente vinha fazendo, nós trouxemos o Ministério Público como parceiro nosso, né? Porque a gente se antecipou. Mas isso só acontece quando você está unido na cidade, quando o Ministério Público percebe que os empresários realmente estão fazendo um trabalho adequado na cidade. Aí Zé, eu volto volto naquela fala do respeito que o Contur e essas instituições empresários ganharam. Então, as pessoas sabem que as coisas serão feitas com seriedade. Então, se você se propõe a seguir um protocolo, as pessoas realmente seguem. E os próprios empresários estão vigilantes com aqueles que por algum motivo afrouxam, né? E aí essas pessoas são notificadas e a gente segue em frente, porque a maioria realmente trabalha sério e a gente tem que pautar por isso, a seriedade e o respeito. Então, se você tem instituições de respeito, todo mundo passa a acreditar e a investir nela, né? Então, assim como o Contur conquistou respeito, os empresários conquistaram, a Associação Comercial, né? A Astur. Então, são órgãos que trabalham com seriedade, né? A prefeitura sempre junto, acompanhando e dando apoio para todas essas ações. Olha, quem está nos assistindo, eu estou com o José Fernandes. Aí, deu uma pane aí. Bom, de qualquer forma, eu poderia até, eu não sei se todo mundo está conseguindo nos ouvir agora, mas o Luizinho tinha feito uma segunda pergunta, se a gente tem um plano turístico de Socorro. A gente não só tem plano turístico... Zé, é que caiu. Peraí, que caiu, eu voltei agora. Gente, quem tá bom. Quem tá nos assistindo caiu, mas nós voltamos. Mas eu ia falar um pouquinho, antes de você terminar a sua fala, assim, a importância, né, eu estou falando com o José Fernandes, que ele é proprietário de 4 hotéis acessíveis, a Cássio, que é o secretário de Turismo de Socorro, assim, a importância de dialogar entre os segmentos, você valorizar isso e o respeito com o Ministério Público. Aqui é realmente a necessidade. Antes de você entrar, eu vou situar 3, 4 perguntinhas assim. A Juraci, mandar um abraço para a nossa amiga Juraci, fala assim, olha, é muito caro reformar os prédios públicos para ter acessibilidade? Sim, tem um custo, mas o retorno, Juraci, é notório aí, o quanto volume. Então, assim, é um investimento, não é nenhum gasto. A questão também da deficiente visual, né? Como é que funciona na questão de deficiente visual, porque realmente a Cássio foi no Fantástico que acabou passando, a questão do deficiente visual, você falou, então, e qual que é a preparação, se existe, logo quando entra assim, um deficiente, assim, dentro de um hotel, tal, ele já tem um manual, uma preparação. Então, porque senão a gente não consegue responder as pessoas que estão interagindo com a gente aqui, mas é um pouquinho disso que eu queria falar antes de você entrar no plano do diretor, enfim, do Contur. Bom, essa parte da deficiência, né? Às vezes a gente acha que é muito complicado e custoso fazer rampas nas entradas. Mas são investimentos muito pequenos perto do retorno. Nos meus 4 hotéis, no ano passado, eu recebi 8 mil pessoas com deficiência, né? Fora as pessoas da mobilidade reduzida, que foram mais de 20 mil. Fazer uma rampa, fazer corrimão, a gente pode fazer corrimão de bambu, de madeira, que custa muito barato. Fazer pequenas adaptações, talvez o que custe um pouco mais caro são os direcionais de solo. Nos nossos 4 hotéis, qualquer cego que chegar na recepção, ele sai da recepção, vai para o chalé dele, vai para o restaurante, vai para o local de atividades, sem precisar de ajuda de ninguém. Por quê? Porque nossas plaquinhas têm direcional no solo, para dar direção para ele. Sim. Toda hora que chegar nos pisos de bolinha, do lado de piso de bolinha tem plaquinha
em braille e escrito em alto relevo para quem não lê em braille. Então, qualquer deficiente visual, ele caminha por todo o hotel sem precisar de ajuda de ninguém. Isso é um investimento um pouco mais caro, mas traz um público de quase 4 milhões de pessoas no Brasil que passam a ter um local onde eles podem visitar e podem se sentir incluídos nas atividades. Então, às vezes a gente não acredita que, com tanta pessoa com deficiência, os nossos estabelecimentos comerciais não possam receber esse público. É muita gente que tem deficiência, mas não tem lugar adequado para recebê-los. Então, quando você tem um local adequado, eles passam a vir, visitar, usufruir e gastar, igualmente aos não deficientes. E os deficientes, normalmente, têm uma grande vantagem. Cada deficiente vem com 2 ou 3 não deficientes da família. Então, ele puxa a família inteira, muitas vezes, para o local. Então, os deficientes não andam sozinhos. Eles andam com outras pessoas. Imagine quando você tem... É difícil a família hoje que não tenham idosos na família, gestante, pessoas com deficiência, às vezes tem um problema de baixa visão. E aí a gente começa a trabalhar a deficiência desde a comunicação. Todos os nossos sites são acessíveis. Eles têm zoom para aumentar o tamanho da letra. Eles têm contraste para daltônico. E cada página do nosso site transforma em voz para o cego. Então, o cego não tem nenhuma dificuldade, inclusive, para saber o que tem dentro de cada um dos nossos hotéis. Por quê? Porque o site ele é acessível. Pode vir uma pergunta: isso é obrigatório por lei? É obrigatório por lei. E a lei diz que a comunicação que você estabelece para o seu produto tem que ser acessível. Ou seja, quem não tem site acessível está contra a lei. Quem não tem rampa nos lugares está desobedecendo a lei. E pode ser multado por isso. Fazer uma pergunta agora para o Acácio. Acácio, ele falou da questão e chegou uma pergunta muito interessante, Acácio. Você é representante aí do prefeito, mandar um abraço para ele. Como é que é essa preparação, né? A prefeitura faz a capacitação para os funcionários, porque é uma demanda, como o José Fernandes está falando, se você somar tudo, dá quase 1/3 da população. Né? Se você fazer essa somatória, é praticamente 1/3 da população que tem. E como é que é essa preparação? Existem cursos? A prefeitura oferta isso? Como é que é a preparação da mão de obra especializada para esse segmento? No início, quando houve o projeto, né, no convênio com o Ministério do Turismo, houve uma intensa preparação e vivência das pessoas para se prepararem para receber, né? E hoje o que se tem disponível através de associação comercial, em parceria, né, com o Sebrae, com essas instituições para preparar as pessoas. Agora, o principal aí na questão da preparação das pessoas são no caso da rede do José Fernandes, eles têm normas, né, estabelecidas e os profissionais são preparados, extremamente preparados para receber esses deficientes e praticar essas atividades, porque você tem que fazer isso com a máxima segurança. Senão, você estaria dando um tiro no pé, literalmente, né? Se você botar as pessoas em risco, você estaria dando um tiro no pé. Então, essa preparação para os profissionais que lidam diretamente com o deficiente é muito rigorosa, e o Zé Fernandes sabe bem disso, né? E tudo que tem que ser levado em conta para você pôr uma pessoa para praticar uma atividade aí nessa situação. Sim. Na questão da adaptação, do custo, sim, é muito relativo. Não é tão complicado você fazer, principalmente se você for construir coisas novas. Eu vi que tem uma pergunta de alguém aí, acho que é algum empresário, que perguntou se é muito difícil adaptar. É mais caro você adaptar o que está feito, com certeza, mas se você, no projeto inicial, se você já inserir, você com certeza
o custo praticamente é o mesmo, né, Zé Fernandes? Não existe uma diferença quem projeta, projeto inicial. e a gente está conversando com o Luizinho, que é da área de engenharia e arquitetura. Hoje, a gente diz o seguinte: nenhum engenheiro ou arquiteto ele pode construir uma obra, um prédio, um local que não tenha acessibilidade, até porque ele tem uma responsabilidade técnica, né, que ele pode ser, inclusive, punido pelo CREA ou pelo local em função de não cumprimento à norma de acessibilidade, até porque, quando ele vai fazer o papel lá da responsabilidade dele sobre o projeto, lá tem um item lá escrito acessibilidade. Se ele puser um X lá na frente e a obra não tiver acessibilidade, ele pode ser punido pela entidade dele. Sim. Então, o primeiro que tem que defender a acessibilidade em cada projeto é quem faz o projeto. Começa por aí. Sim, sim. Nenhuma obra pública hoje poderia ser validada o investimento que foi feito numa obra pública se essa obra pública não tiver acessibilidade. E o prazo para as outras obras públicas que já existiam no município para terem acessibilidade venceu em 2007. A lei de 2004 dava 3 anos para o poder público dar exemplo de acessibilidade nas suas construções, para que, em 2008, todos os demais tivessem acessibilidade nas suas atividades. Né? Então, desde 2008, quem não tem acessibilidade no hotel, no restaurante, pode ser multado, inclusive pelos próprios deficientes, porque se o deficiente for no Ministério Público e dizer, olha, eu cheguei lá no restaurante e tinha escada e tiveram que me carregar. Se ele fotografar isso e for no Ministério Público, é uma multa que o Ministério Público impõe entre 5 e 20 mil reais. Se ele chegar lá, não tem um banheiro acessível, qualquer estabelecimento pode ser multado, inclusive os industriais. Todos os locais comerciais, industriais, as lojas, todos têm que ter banheiros acessíveis. Isso é lei federal. E quem não está seguindo a lei federal, veja, está, na verdade, na ilegalidade. Nenhum prefeito poderia dar alvará para funcionar um estabelecimento comercial se ele não tiver acessibilidade. Para ele dar alvará, não é só ter lá o laudo da vigilância sanitária, não é só ter o laudo do bombeiro, não é só ter o laudo de outros itens que tem lá para você dar o alvará. A prefeitura tem que ter um laudo de que o local dele está acessível. Senão, se ele der alvará para isso, significa que a prefeitura está endossando uma coisa que ele não está cumprindo em termos de lei. Está prevaricando. Exatamente. Então, é fundamental. É importante, é fundamental. Aqui o relevo, Ilhabela, é bem acidentada, isso atrapalha bastante, então é uma engenharia muito grande que tem que fazer, mas é lei. A Jéssica Pereira Cardoso falou, olha, não importa o valor do investimento, é lei, né? Então tem que fazer sim, então quem está nos assistindo, isso aí é para a gente ser seguido, e a gente que futuramente vai estar no executivo tem que levar colocar isso na mesa, é uma regra e essa regra é para ser seguida. Aqui, a preservação ambiental é um dos pontos fortes do Socorro, onde o Conselho do Meio Ambiente tem uma atuação bem forte, né? Vocês, aí eu vou falar para o Acácio, vocês estão se preparando para o projeto Socorro 2029, quando a cidade completa 200 anos. Isso mesmo com a maioria dos atrativos naturais, sendo em propriedades privadas na zona rural, cachoeiras e exemplos. Contou com uma completa infraestrutura. Como é essa sinergia entre o turismo e o meio ambiente, né? Assim, olha que bacana, antes de você falar, cara, tô falando com o José Fernandes, ele é empresário, tem 4 hotéis de Socorro acessíveis, é um exemplo, ganhou diversos prêmios os hotéis. Ou estamos falando com o Acácio, que é o secretário de turismo
é de Socorro. Socorro é um exemplo. Então, nós estamos falando aqui com o José Fernandes, assim, a cidade que é exemplo, ou seja, o melhor exemplo hoje do Brasil, que norteia aí os manuais, que norteiam as leis estaduais, federais. A gente está falando sobre acessibilidade e é um pouquinho que a gente quer trazer para a Ilhabela, por isso nós estamos falando esse bate-papo. Agradecer todos que estão aqui mandando as perguntas, interagindo na nossa live. Hoje é uma aula aí de como deve se fazer as coisas acessíveis. Mas como é que é, Cássio, essa questão do meio ambiente e essa questão do turismo, e vocês estão planejando já para 2029. Olha, como eu queria ter um planejamento desse aqui na cidade de Ilhabela, se Deus quiser, a partir de janeiro nós vamos ter aí um planejamento para levar a cidade nos melhores índices do Brasil. Lizinho, é desnecessário falar da importância do meio ambiente para quem vive no turismo de natureza, né? Eu acho que isso é a nossa matéria-prima, né? Então, se você não preservar, você não vai ter, né? Você com certeza vai estar se destruindo e destruindo sua economia. O Socorro 2029 é uma data icônica, né? Porque Socorro vai completar 200 anos, exatamente em 2029. Então, estabeleceu-se uma meta de a gente atingir todos os níveis e ser uma referência em 2029 na questão da sustentabilidade. É bastante ousado, a gente sabe das dificuldades, mas a gente tem a parceria de todo o trade, de todos os empresários de Socorro. Ainda ontem surgiu uma nova, dentro de tudo isso, uma nova situação. Foi criado ontem por um empresário, ele não gosta de falar que é ele, porque ele quer todo mundo junto, né? Mas ele que tomou a iniciativa. Ele tem uma rede de lojas e ele, indignado com tudo que tem visto, ele é praticante de caiaque, ele frequenta o rio, então, às vezes, ele tem visto algumas pessoas desleixadas, né, que esquecem seu lixinho, às vezes, em alguns lugares indevidos. Aí ele lançou uma campanha que chamou Ação Lixo Zero na Natureza. E chamou para junto todo mundo, né? Nós estamos juntos, o Zé Fernandes, né, Zé? Ontem teve até, o Zé mandou um dos principais gerentes dele, especializado em comunicação, está engajado inteiramente. Então vai ter uma ação que dia 9 Socorro está fazendo aniversário agora, né? Dia 191 anos, no domingo. Então vai ter uma ação simbólica aí com todos os segmentos, terra, água e ar, né? Todos os praticantes de atividades na terra, de atividades no ar, de atividades na água, estão engajados, disponibilizando equipamentos para fazer uma limpeza simbólica, né, entre aspas, e para a gente startar um movimento aí também que vem integrar junto com o Socorro 2029. Então, essas ações são bastante importantes, principalmente porque vem da iniciativa privada, né? E o poder público está dando toda a estrutura para isso, né? Colocando veículos, funcionários à disposição neste domingo, para que vai acontecer isso. E dessa forma, você passa um recado para a população, né? E esse engajamento, e a gente passa a ser vigilante com essa situação. Porque nós dependemos da natureza, nós temos um rio que corta a cidade, o Rio do Peixe. Esse rio é fundamental para a gente, é onde se pratica as principais atividades, né, como raft, boia cross e outras atividades no rio. E então a gente precisa ter essa natureza totalmente preservada, porque ela é o nosso capital, ela é o nosso a principal matéria-prima, como eu já falei. Tá, vou mandar, tem uma pergunta muito interessante do Alberto, né? O Alberto Júnior, ele fala, olha, o turismo acessível foi tema TCC dos alunos de guia de turismo, da ETEC Ilhabela. Olha que bacana, né? ETEC Ilhabela elaborou, mandar um abraço para eles. Está sugerindo chamar os guias que formaram para realizar uma conversa. Então, vou promover daqui, vou promover um encontro com esses guias para promover uma conversa, porque eles pensaram, já tem um pré-estudo e como a gente conseguir pensar nessa questão de mobilidade. A Cássio, Zé Fernandes, assim, a Ilhabela tem um problema gravíssimo, mesmo com o orçamento que tem, a questão do saneamento básico, né? Você falou o nome do Rio Velho, como é que é o nome do rio? Como é que funciona? Rio do Peixe. Rio do Peixe que passa na cidade. Como é que funciona a questão de saneamento básico aí
em Socorro. Como é que vocês fazem isso? É Sabesp, é autarquia? O que faz aí? Como é que vocês têm aí o saneamento básico de vocês? Aqui o nosso maior problema é o saneamento básico, com outro crescimento desordenado. A gente luta muito para melhorar sistema terciário, né? Então, enfim, como é que funciona aí o saneamento básico? Sabesp, Luizinho, hoje nós somos Sabesp e estamos num momento de uma licitação. Existe já um marco regulatório, né, permite hoje a iniciativa privada estar na parceria, então já tem empresas interessadas, está sendo elaborado esse projeto e a gente vai licitar porque o investimento... Nós temos em Socorro tratamento de esgoto, a estação de tratamento, eu acho que hoje nós atingimos mais de 80% do município com a coleta de esgoto, mas tem algumas situações ainda de bairros mais distantes, tal, que merecem... E aí o prefeito André tem sido muito rigoroso nessa questão dessa assinatura desse convênio, desse contrato com renovação com a Sabesp, porque a Sabesp está meio irredutível na questão de investimento. E pelo que eu entendi, a Sabesp está propondo um investimento cerca de 30% do que é o ideal. E existe iniciativa privada interessada em fazer esse investimento de 100%. Então, vai ser aberto, com certeza, um chamamento, eu não sei que forma que será essa licitação, mas ontem mesmo o prefeito expôs para esse grupo que foi criado aí do lixo zero na natureza, e tivemos uma reunião, ele colocou essa situação, e Socorro vai realmente avançar agora, mais ainda, nessa questão do saneamento básico. Aqui na Ilhabela, há um mês atrás, a prefeita acabou assinando o contrato com a Sabesp, e das 645 cidades do estado de São Paulo, Ilhabela é a única que coloca dinheiro. Ela já colocou mais de 100 milhões do próprio, né, orçamento próprio em saneamento. Então a gente queria que o contrato fosse diferenciado. Infelizmente ela assinou, seguindo, então a gente vai ter uma dificuldade muito grande para fiscalizar, para acompanhar o contrato da Sabesp, porque ela quis assinar antes do marco regulatório, então, porque saiu o marco regulatório possibilitando exatamente o que Socorro está fazendo, que é iniciativa privada, você tem uma concorrência maior, uma qualidade maior do tratamento, e aí os preços vão cair, e a diretamente melhorar a qualidade do serviço e a melhorar o valor, a tarifa, né? Tem que melhorar a tarifa para a população, já que o poder público está colocando dinheiro. Tem aqui para a gente chegar vai fazer 1 hora de live aqui, é o nosso time, até para não atrapalhar, agradecer vocês, o Zé Fernandes e a Cássio. Eu estou falando com o supra-sumo melhor. O Zé Fernandes é empresário, dono de 4 hotéis de acessibilidade. O Cássio é secretário de turismo, além de trabalhar hoje o dia inteiro, está fazendo live 15 para as 9 da noite com a gente. A Cássio, obrigado. Para a gente chegar na reta final aí da nossa live, um pouquinho da barreira educativa sanitária, né? Eu cobrei, aqui a gente só tem uma entrada, olha que legal, né? Assim, a balsa é a nossa única entrada, e cobrei para que tinha barreira sanitária, para que tivesse essa aferição de temperatura. Como é que você chegou a falar no início, mas eu queria deixar bem como é que vocês fizeram, quantas entradas tem Socorro, como vocês fizeram essa questão de uma barreira educativa, como é que foi feito isso? Ao contrário de vocês aí, aqui nós temos dezenas de entradas, né? A situação é bastante complexa. Você chega em Socorro por todos os lados que você direcionar, só virar a bússola e segue, né? Você consegue entrar ou sair. É uma dificuldade imensa, né? Mas aí, o que foi feito? Nos acessos principais, porque a preocupação era com uma grande invasão, principalmente quando aconteceu a antecipação dos feriados na capital, aquelas histórias, nós ficamos bastante preocupados que houvesse uma invasão, que as pessoas viessem aleatoriamente ou sem, de qualquer maneira, viessem para o interior, né? Então a gente fez uma barreira orientativa, porque até a gente não tem poder de proibir as pessoas de circularem, porque Socorro é uma passagem, é um destino, nós somos aqui o portal do Circuito das Águas, né, uma das cidades entradas do Circuito das Águas, mas é necessário as pessoas passarem aqui para ir para o sul de Minas, né, pessoal que vem para a região do Circuito das Águas em si, então
não tem a possibilidade de você fechar como talvez a ilha possa fazer, né? Sim. A gente não tem essa possibilidade aqui. Então, a gente fez barreiras orientativas nos principais acessos, né, com medição de temperatura, com a orientação na questão do uso de máscara. Existe, desde o início, a gente já decretou a obrigatoriedade do uso de máscara em vias públicas, né? Então, era um orientativo, através da vigilância sanitária, através da GM, a Guarda Municipal, né, a Guarda Civil Municipal, junto com a equipe de saúde. Então, foi feita essa ação que se mostrou muito eficiente. E, além do mais, a gente faz uma ação aqui, isso foi uma iniciativa também de empresários da área rural. Olha para você ver que maravilha. Pessoal, produtor rural, você está dizendo, a gente está aqui prazerosamente com vocês até esse horário, e não teria nenhum problema, vamos estar sempre, né? Mas os produtores rurais disponibilizaram seus equipamentos de pulverização após o horário de trabalho. Eles começaram a pulverizar a cidade com água e cloro, né? Com uma solução para você fazer uma desinfecção na cidade toda, né? Aí vários dias foram feitos, por alguns meses, e aí o André adquiriu um equipamento, um caminhão-pipa adequado, e aí a prefeitura assumiu essa função. Ela faz isso 2 vezes por semana, ela faz uma desinfecção geral na cidade, e principalmente nos principais pontos, no hospital, Sim. nas regiões urbanas. Tá, Eu queria complementar, Luizinho, o seguinte, esse problema da pandemia está muito mais ligado à prevenção do que fazer ações de repressão. Porque se você conscientiza as pessoas, conscientiza a cidade, conscientiza todo mundo, você pode sim receber as pessoas com um grau de segurança bastante alto. Nós temos uma cidade aqui do nosso lado, Monte Sião, que ficou só 13 dias fechada. Monte Sião só tem 13 dias fechado. Só 13 dias fechado. 1.600 malharias, e é o grande exemplo que a gente usa, e tem estado lotado direto, Monte Sião. Lotado de lotado. Só que todo mundo fazendo prevenção. Você não pega ninguém na cidade sem máscara. Todas as lojas só permitem de 3 a 5 pessoas entrar dentro da loja. Quer dizer, quando você faz uma ação realmente preventiva, você não precisa destruir a economia da cidade. Com conscientização, a gente pode funcionar na pandemia sem destruir. Nós estamos, desde junho, socorro aberto, né? E a gente conseguiu ter bastante turista vindo para nós, conseguimos funcionar no nosso limite de 50%, mas pelo menos as nossas contas a gente começou a conseguir pagar. Então, mas como é que é feito? Com conscientização. Se o empresariado estiver unido, a prefeitura tiver consciência da importância de investir na conscientização das pessoas, inclusive do turista que está entrando na cidade, você pode sim funcionar aberto com um grau de segurança sanitária adequado. Vamos chegar aqui nos finais. Eu quero agradecer a todo mundo que fez pergunta. Eu não consegui responder todas, tá? Eu acho que hoje nós estamos com o Zé Fernandes aqui, de Socorro, empresário, idealizador de projetos de um hotel acessível, a Cássio, atual secretário de Turismo de Socorro. Socorro é uma referência. Ilhabela tem muito que aprender com as políticas públicas. Ilhabela tem que entender que a união, como vocês estão falando, dos pilares, né? Tanto o Ministério Público, que hoje tem uma grande intervenção dentro das políticas públicas do município, a questão também do empresário, quem opera o trade turístico é o empresário, então o secretário, na verdade, é um conciliador, ele faz as coisas acontecer, o secretário ele tem que ouvir, quem vai operar realmente é o empresário, então isso é fundamental acontecer. Monte Sião, 13 dias fechado, aqui o Ilhabela ficou quase 4 meses, você percebe que o planejamento, a corresponsabilidade, né? Quando todos são responsáveis
pelaquilo, e assim, o bem maior é a saúde, mas também a economia para as pessoas levarem aí o sustento para casa. Eu vou fazer a última pergunta, a gente tem outras perguntas aqui, mas para não alongar, Ilhabela, ela é uma cidade incrível, assim, eu sou apaixonado, Ilhabela tem potencial para ser um dos melhores destinos do mundo de turismo. Ela tem fauna, flora, ela tem mar, ela tem um canal privilegiado, que é um dos melhores canais do Brasil. Então, ela está a 200 quilômetros da capital de São Paulo e a principal cidade do país, a maior economia do estado de São Paulo e do Brasil. Agora, com a ampliação da rodovia do Tamoios, o hospital regional, a melhora da balsa, vai facilitar muito o turista para chegar. Falta, sim, a questão de resíduos sólidos, uma usina, né, num consórcio das 4 cidades. Falta um aeroporto regional em Caraguatatuba para você conseguir ampliar, né, a questão do turismo. Mas eu queria que, para finalizar, quais são os norteadores, quais são aqui a gente está engatinhando, quando eu olho para Socorro, a gente está engatinhando na questão de planejamento do turismo. Quais seriam os passos, quais seriam as ações que o município de Ilhabela teria que fazer para evoluir no turismo e para chegar aí numa excelência como vocês, no destino sol e praia e de ecoturismo? Então, essa pergunta, qual que era o conselho, qual que era a regra, os principais itens que ele deveria fazer para chegar num turismo como vocês, que tem 1,5 milhão aí, movimento, economia, e hoje vocês estão conseguindo ainda pagar a custa da tua operação hoje em Socorro? A pergunta de $1 milhão. Aqui, na verdade, alguém soprou para mim aqui que é um bi, não é $1 milhão. Aqui o orçamento é 1 bi. Então, a pergunta é de $1 bilhão. Luizinho, a receita é tão simples, né, que parece ser complicada, mas não é, né? Como você bem disse, quem faz o turismo é o trade, né? Sim. Primeiro, o poder público não pode atrapalhar, a primeira regra, né? Porque tem gente que atrapalha. Eles metem o bedelho, vai para o lado errado, né? Os investimentos têm que ser compartilhados, identificar as lideranças, você ter um controle respeitado, né, atuante, você tem empresários realmente envolvidos, porque eu sempre falo para as pessoas, quando as coisas funcionam bem na cidade, é o seu negócio que está valorizando, né? Você está... se você tem um negócio que vale $1 milhão hoje, se as coisas andarem bem, ele vai triplicar de valor, seu patrimônio vai crescer, né? Então, além de tudo, quando a pessoa está envolvida com algum negócio, como é o caso do Zé Fernandes, ele faz isso prazerosamente, não é apenas pelo dinheiro, né? A gente, acho que teve um problema aí, né? Será que estão ouvindo a gente? Não, está ouvindo, Cássio. Pode... Então, a gente, quando as pessoas fazem as coisas com prazer, a dedicação é outra, né? E é necessário vocês valorizar essas lideranças, né? Você realmente empoderar essas pessoas para que possam desenvolver, ajudar a cidade a desenvolver, mas não tem muito segredo, né? Apenas tem dedicação, né? Então, o poder público ele tem que estar junto, tem que incentivar e apoiar no que ele pode, que ele pode dar infraestrutura, dar uma série de coisas, mas o empresário é a pessoa que vai direcionando as coisas e com participação você vai detectando os rumos, né? Então, é bacana. Agora, como nós identificamos e sabemos disso há muito tempo, que a natureza é nossa matéria-prima, então o Socorro está se direcionando muito para isso, né? A gente tem mais 2 projetos bacanas, interessantes, são todos linkados, né? No caso, Socorro Destino Duas Rodas, que já é um sucesso. Socorro recebe muita gente de motocicleta, de bikes, né? Nós temos também nos qualificados como um destino pet friend, para receber os animais, né? Que hoje ninguém mais... São membros da família, né? Os animais, os pequenos, os gatos, cachorros. Então, a gente também se preparou e está se preparando cada vez mais para isso. Então, é isso. Não tem muito segredo. Tem que ouvir bastante os empresários. Eles sabem realmente onde está o problema, onde a gente tem o caminho a seguir. Né, Zé? Reforça aí agora, Zé. Olha, o resumo que o Acácio fez
já contou boa parte daquilo que tem que ser feito. Se a gente puder dar um conselho para vocês, é ter um contour realmente super atuante. Isso faz uma diferença enorme. Ter uma associação comercial se vocês têm 2.000, 3.000 empresas dentro do município, vocês têm que ter 1.000 pessoas associadas à associação comercial e elas se tornar a voz dos empresários da cidade. Vocês têm que, na verdade, ter uma participação muito mais expressiva em tudo que se refere a turismo no Brasil. Nós temos excelente relação com o Ministério do Turismo, nós temos excelente representação, nós temos excelente relação com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Hoje à tarde eu tive uma reunião com o secretário de Turismo do Estado, né? Porque nós estamos eu sou um dos vice-presidentes da BIH. Eu estou lá para representar Socorro e a minha região lá na BIH. Nós somos sócios fundadores da BETA, Associação Brasileira de Turismo de Aventura e Ecoturismo. E o maior evento do Brasil de ecoturismo e turismo de aventura ocorreu no ano passado em Ilhabela. E a gente ficou assim um pouco... Tivemos mais de 300 empresários do Brasil inteiro. E tinha várias cidades com mais gente do que gente de Ilhabela no evento. Então, talvez, não é uma crítica, mas é uma constatação de que talvez a união dos empresários tenha que ser fortalecida. Os empresários têm que se unir com o poder público para as coisas acontecerem. E essa união é que vai fazer a grande diferença para Ilhabela. Ilhabela tem que estar... eu, por exemplo, já fui 2 vezes vice-presidente da Abratur, Associação Brasileira de Turismo Rural. Ilhabela tem que ter, em todos os segmentos que vocês trabalham, vocês têm que ter gente de Ilhabela. E é o único jeito de vocês serem enxergados pelas principais instituições de turismo do Brasil. Né? É estar presente nessa aí. E quem tem que estar presente não é só o poder público. O poder público também, mas principalmente o empresário. Se o empresário não se mobilizar para estar fazendo essa diferença, eu até mostrei para vocês isso aqui. Olha, cada empresário de Socorro tem isso aqui, o plano diretor de turismo. Aqui, cada empresário sabe o que a gente tem que fazer e o que está sendo feito no município de Socorro. Quais são as ações, estão todas aqui nesse plano, as ações de curto, médio e longo prazo. Isso impresso, entregue para cada empresário e todo o poder público não faz uma ação sequer em Socorro sem passar pelo Conselho de Turismo. E orgulhosamente ele foi assinado pela doutora catedrática da USP, Mariana Aldrich, né? Isso é muito bom. Foi exatamente coordenada pela Mariana Aldrich, a maior especialista do ramo universitário em turismo. Você sabe quanto ela cobrou? Sabe a fortuna que ela cobrou para coordenar? Quanto ela cobrou, Zé? R$1.000. Vai arrumar problema aí, Zé. Tivemos que investir R$8.000. Para fazer o plano diretor, investir R$8.000. R$8.000, olha a fortuna. Uma fortuna. Mas quando a gente, na verdade, vai atrás das pessoas certas, inclusive o nosso custo diminui. A agência que ajudou a gente implementar e fazer os planos foi a Barcelona Média. A Barcelona Média que fez o plano Aquarela do Brasil. Eles fizeram o plano turístico de Israel e fizeram o plano turístico de Socorro. Né? E cobraram uma fortuna de R$70.000, ficaram um mês aqui em Socorro, conversando com os empresários, tentando entender o turismo e ajudando a escrever todo o plano de ação nosso. R$70.000. Quer dizer, você não precisa ter tanto dinheiro assim. Não precisa. A gente precisa, na verdade, ter vontade e unir as pessoas para fazer isso aqui. E isso aqui é um produto que é a reunião
das ideias dos empresários e do poder público que está contido aqui. Então, com isso, a gente faz a diferença. E, com isso, a gente pode fazer um turismo, igual de Socorro, sair de 100 mil visitantes para 1,5 milhão. Então, é isso que faz a diferença. A união de todas as pessoas. E o nosso plano diretor, agora só para Obrigado. dar o crédito também, está sendo revisado pela professora, doutora catedrática também, a Grace Guerra, também da USP, né? Que a Mariana não pôde, nesse momento, estar com a gente, mas aí a Grace veio junto, que é uma parceira dela também. Então, a gente é muito orgulhoso de ter essas pessoas que coordenaram, né? Mas, como o Zé falou, aí estão as ideias dos empresários, não foi a ideia delas, não foi a ideia da Mariana ou da Grace, né? Elas têm uma expertise e elas tiraram do empresário a melhor informação para compilar e colocar no plano. Isso é bastante importante. Vou agradecer o Zé Fernandes, da Rede dos Sonhos Hotéis. Zé Fernandes, você deu uma aula aqui, né? A gente viu isso, todo o seu histórico, como você ajudou a transformar Socorro, essa é a grande verdade. Então, o conhecimento, né? Os números estão na ponta da sua língua, na verdade, estão aqui, você respira isso é fundamental. Então, obrigado pelo todo o conhecimento que você colocou. Foi uma aula para mim. Eu sou arquiteto, já fui secretário, diretor de obras públicas. Eu acho que isso é o que eu vou levar, uma bagagem enorme que eu vou levar para dentro do meu conhecimento, para dentro do meu mandato de vereador. Eu sou vereador agora também, então isso muito obrigado. Acácio, obrigado. Você aí é secretário de turismo de uma cidade que com muito pouco consegue retornar. Deve ser o ISS, a valorização do turismo. Você mostrou que, na verdade, é o conciliador, né? O trade realmente, né, assim, tem que opinar e participar e deliberar das ações. Fez um belo trabalho, valorizou o prefeito. O prefeito deve estar extremamente orgulhoso, porque aí a vocação é o turismo, ele está já na reeleição, então provavelmente vai ter um sucessor que vai levar todos esses projetos adiante, como vocês pensaram. Então, boa sorte aí na empreitada. Espero que você permaneça aí. Vamos ver como é que funciona esse jogo aqui, assim, o Bozola, manda um abraço pro Bozola aí, prefeito. E assim, foi uma aula, atitude simples, trabalho, ouvir o trade, como é importante você falar. O Zé Fernandes falou de valores. Zé, se eu falar para você que gastou 360 mil reais para fazer o plano de mobilidade, assim, para fazer qualquer coisa aqui é milhão. Então, na hora que ele começou a pegar o plano, eu falei assim, eu nem vou entrar porque a gente percebe que quando tem muito dinheiro hoje no município de Ilhabela é um problema. É um problema porque atrai muita gente que não é bem intencionada. Mas a receita é isso. O poder público não atrapalhe o empresário e o poder público aceite as decisões, e é essa forma que eu tiro aqui. Parabéns, obrigado. Chegando 9 horas da noite com vocês aqui numa live. Muito obrigado. Eu acho que foi uma aula. Então, Acácio, boa noite. Volte para a família aí com Deus. Você também, Zé Fernandes, eu acho que bom descanso. Que amanhã tem mais. E eu quero conhecer Socorro, e aí eu vou aí tomar um café com vocês, vou conhecer, bacana. Então, muito obrigado. E aí, quando vier para cá, eu faço um peixe para vocês, entendeu? Então, daí a gente faz uma troca aí, Gente, eu obrigado. Comi um camarão excepcional aí, hein? A última vez que fui no festival aí, fui no festival. Festival. Quem não está nos assistindo até esse momento, toda a nossa equipe, todos os nossos pré-candidatos, as pessoas que, que aula que nós tivemos aqui. Ilhabela tem que, ralar muito para chegar aí num planejamento, num turismo como Socorro. Então, um abraço e boa noite para vocês. À disposição de vocês sempre. Abraço, tchau, tchau. Ok.